palavra de Deus diz assim: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Até o versículo 35. Senhor, tua palavra foi lida. Que teu Santo Espírito, ó Pai, esteja conosco nesse instante, ó Pai, nos ensinando, nos ajudando, ó Pai, a compreender e aplicar a tua palavra em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma alegria é a antecipação do Natal, né? Quando crianças, nós gostamos de receber o presente antes do dia, seja Natal, seja aniversário. A antecipação é uma coisa muito boa, né? À medida que envelhecemos, nós queremos antecipar, né? O dia do casamento, as férias, o nascimento do filho. As gestantes, quando estão perto da luz, ela fala: que nasça logo. Querem antecipar e chegar ao encontro da família. Como é gostoso nos voltar para casa e encontrar a família. Como é bom. Eu espero que você sinta o desejo e a vontade de antecipar o quê? A vontade de encontrar o Senhor Jesus face a face. Vê-lo face a face. Espero que isso seja também um desejo do seu coração. Aqueles que viveram antes de Cristo, da vinda do Messias, eles sabiam que viria alguém que os resgataria, né? Eles esperaram toda a vida pela vinda do Messias. Alguns não viram. E enquanto eles esperavam, Deus foi dando algumas pistas, algumas notas para eles da chegada do Messias, da vinda do Messias, através dos profetas, das promessas daquele que redimiria, que abençoaria Israel e o mundo. Hoje nós olhamos para algumas dessas dicas pensando na redenção. Primeiro ato, a promessa. O segundo ato, a realidade. E o terceiro ato, o cumprimento final. O primeiro ato, a promessa. Nos primeiros capítulos da Bíblia, no capítulo 3 da Bíblia, nós vemos ali a rebelião do homem para com Deus no Jardim do Éden. E, nesse mesmo momento, uma promessa foi dada, e nós encontramos na palavra de Deus, lá em Gênesis 3, Gênesis 3,15, que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus falando com a serpente ali, dando uma promessa. Nós chamamos isso na teologia de proto-evangelho, aquilo que promete alguém que viria da semente da mulher, que acabaria, esmagaria com Satanás. A mensagem era clara: haveria hostilidade da linhagem de Eva, isso é, os seres humanos, com a linhagem de Satanás, as forças das trevas. E havia hostilidade. Deus disse que um dos descendentes de Eva atingiria a cabeça da serpente. A morte de Jesus na cruz parecia ser o ponto final, fatal, mas foi apenas o golpe fulminante. Porque quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele desferiu o golpe devastador em Satanás. Nós tem um sermão, acho que não lembro de quem, a morte da morte na morte de Cristo, aonde ele acabou de uma vez com todas com o inimigo. Ali foi a derrota fatal de Satanás. Quando chegou a hora de Jacó abençoar os seus filhos, ele disse a Judá: o cetro
não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Siló, aquele que era prometido. Tá? Gênesis 49, 10. Especificamente, Deus diz que o Messias viria dos descendentes de Judá. E ao longo da história de Israel, o povo esperou por aquele da linhagem de Judá. Nos bons momentos, as esperanças aumentavam. Nos momentos mais difíceis, eles mantinham a esperança, sabendo que aquele tempo difícil não ia durar para sempre, ia acabar. E as pessoas mantinham a esperança. Alguns não entenderam a promessa feita no livro de Gênesis, que já apontava para o Messias, que já apontavam para Cristo. Quando Davi entra em cena, filho do Belemita, rebento de Jessé, entrou em cena, a esperança do povo aumentou, porque o rei que talvez eles estavam aguardando, e mesmo com todas as falhas que Davi teve, com todos os defeitos, ele era o homem segundo o coração de Deus. Suas vitórias na batalha lembravam as pessoas das várias promessas de Deus ao longo dos anos. No entanto, Davi disse que ele não era o Messias, que ele não era aquele prometido. E ao longo dos Salmos ele apontou para o verdadeiro Messias. Nós lemos no Salmo 22 uma imagem vívida do servo sofredor, com imagens da crucificação de Jesus, que são específicas de Cristo. No Salmo 23 ele fala sobre o Senhor que cuidaria de nós pelo vale da sombra da morte, aquele que estaria com nós no momento mais difícil da nossa vida. Deus prometeu a Davi que um dos seus descendentes sentaria no trono para todo sempre. Esta era uma imagem clara daquele cujo reino nunca terminaria, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aí, quando nós chegamos também nos profetas, obtemos detalhes sobre o nascimento do Messias prometido. Pense na antecipação do Natal, quando você era criança. Eu tenho uma lembrança muito gostosa. Por quê? O Natal é uma época gostosa. Você sabia que você ia encontrar seus primos, seus parentes e ia ver a família. Outras coisas, a casa ficava toda enfeitada. Aí começava a chegar um presentinho aqui, um presentinho ali, era panetone, era isso, aquilo. E como que era o comercial na época? Na minha época, tá, gente? As crianças não vão entender isso. Era jornalzinho das lojas de brinquedos, eram distribuídos em todas as casas. E uma das alegrias que eu tinha qual que era? Era circular o brinquedo que eu gostaria de ganhar do jornalzinho. Não que eu ganharia o brinquedo, mas a diversão era ali, marcar aquele brinquedo que era um dos brinquedos que eu gostaria de ganhar. E eu sabia o quê? Eu sabia que o Natal estava chegando. Eu sabia que nós estávamos perto das festas. Era algo muito bom. Assim como era talvez para alguns de vocês também, e vocês têm talvez imagens parecidas ou semelhantes, com a expectativa do Natal, com os profetas. Cada uma dessas profecias era como a chegada do jornalzinho de brinquedos. Elas lembravam as pessoas do quê? Da bênção que esperavam por elas, que estava chegando, que viria. Nós lemos aqui no começo do culto, Isaías 9, 6 e 7 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Palavras sublimes. Quem é aquele que seria chamado de Deus poderoso ou Pai da eternidade? Essas palavras soavam como uma blasfêmia para os judeus. Quem seria este? Em Isaías 53 nós temos também sobre o servo sofredor. É o relato comovente, um precursor do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ideia então de um Messias ferido, um servo sofredor, acrescentou mais pistas sobre quem seria o Messias e como seria o Messias. Parecia um paradoxo também, por quê? Um rei poderoso e um servo sofredor. Como assim?
alguém poderoso e ao mesmo tempo vai passar por tudo isso. E talvez isso soou como um paradoxo para os judeus. E ao olharmos para Jesus hoje, nós vemos como esses textos se complementam. Em Jeremias 33, versículos 14 a 17, diz assim: Eis que vem dias em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Essas profecias mostram a importância que tinham em apontar que Jesus era o filho de Davi. As genealogias, tanto em Lucas como em Mateus, estão lá comprovando, né, essas profecias. E também o texto de Daniel 7, versículos 13 e 14, diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, como um filho do homem, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essa é uma imagem triunfante por Deus. Jesus muitas vezes se referiu a si mesmo como o Filho do Homem, e se referindo a si mesmo como cumprimento dessa passagem de Daniel também. Quando as pessoas entenderam isso, também o acusaram de blasfêmia. Parece, sempre que o povo vacilava na fé, Deus vinha e os lembrava que havia uma promessa, mesmo que tivesse passado milhares de anos desde a primeira promessa em Gênesis. Este é o primeiro ato, as promessas. O segundo ato, o nascimento de Jesus. Jesus nasceu em Belém da Judéia, por volta de 4 a 6 a.C. Esta promessa foi cumprida em uma estrebaria, num coxo, num lugar onde os animais ficavam. Seu nascimento cumpriu várias promessas específicas. Em Isaías 7,14 nós lemos: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Isso foi literalmente cumprido quando o anjo veio à casa de Maria, como nós lemos no texto inicial da nossa mensagem. Esta adolescente, solteira, foi chamada para ser o quê? Mãe do Filho de Deus. Quando ele veio como homem, as palavras a Maria no versículo 32 faz essa referência a Isaías 9. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado, Davi, e ele reinará para sempre. Para um bom judeu, era inconfundível isso, não tinha como errar. O Messias prometido finalmente viria para salvar Israel, e Maria seria a mãe dessa criança concebida pelo Espírito Santo. Era de conhecimento geral que o Messias nasceria em Belém. Miqueias, ele já havia registrado, no capítulo 5, versículo 2, diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Como poderia uma mulher de Nazaré cumprir essa profecia? Jesus nasceu em Belém, mas a mãe não era moradora de Belém. Maria e José estavam lá em Belém por causa do decreto do imperador. Por isso que não acreditavam na ideia de que Jesus poderia ser o Messias. Quando foi revelado que seus pais eram de Nazaré, não foi revelado. E aí causou essa confusão. O próprio Cristo afirmou que era o Messias quando ele se levantou
para ler na sinagoga na sua própria cidade. Em Lucas 4, versículos 16 a 21, diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ler, de ouvir. Hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. É claro que as coisas não correram como eles queriam, né? Como eles esperavam para o Messias. Ele não acabou com Roma, com o Império Romano. Eles tinham essa expectativa e não aconteceu. E o impensável aconteceu. O Messias prometido foi executado numa cruz romana. De repente, as palavras do Salmo 22 e de Isaías 53 vêm à tona. E vai fechando. As promessas vão se cumprindo. Mas e quanto ao reino eterno de Cristo? Como que ele poderia ser eterno se o Redentor estivesse morto? Claro que isso foi respondido 3 dias depois, quando Jesus ressuscitou dos mortos. Ele explicou às pessoas que a única maneira pela qual o nosso pecado seria pago era que ele morresse no nosso lugar. Não tinha outro caminho. Era que ele morresse. Jesus foi e é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tornou possível estarmos diante de Deus como justos. Nós somos justos diante de Deus por causa da obra de Cristo. E uma das maravilhas do Natal é a realidade de que Deus tinha tudo isso planejado muito antes dos judeus serem nação. Bem antes da fundação do mundo. Muito antes. Deus nunca perdeu o controle. Ele tinha isso. De fato, os judeus foram uma nação que Deus usou como parte do plano para o resgate da sua criação, do seu povo. A profecia bíblica é um dos argumentos fortes de Jesus ser Deus, em forma humana. Deus prometeu e enviou exatamente como Ele prometeu. Ele é a nossa única esperança para o resgate do nosso pecado. Se você não teve ainda uma experiência com Cristo, se você não confessou seus pecados, não pediu perdão, não se arrependeu, continua vivendo uma vida de pecados, há esperança. O Natal é isso. Há esperança para você. Arrependa-se dos seus pecados, que Deus vai vê-lo como justo por causa da obra de Cristo. Mas há um terceiro ato. Há um terceiro ato, que é o quê? O cumprimento final. O cumprimento final, O primeiro ato qual foi? A promessa. O segundo ato, o nascimento de Cristo. E o terceiro ato está onde? O retorno de Cristo. A ideia de um reino eterno, sem pecados, sem máculas, sem dor, sem sofrimento. E esse reino já começou, mas ainda não está concluído. É o já e ainda não que nós vemos de vez em quando. Já estamos nele, mas ele não está completo. Jesus falou sobre o seu retorno mesmo antes de morrer. Depois da sua ressurreição, Jesus subiu aos céus diante dos olhos dos discípulos. Em Atos 1, 10 e 11 diz assim: Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. A história da redenção continua, irmãos. Nós, como
Israel de antigamente, sabemos que há um dia melhor chegando. Nós vamos ter dias melhores. Nossa redenção completa ainda ela é futura. Sabemos mais da história, mas o restante da história ainda não aconteceu. O final dela não aconteceu. Nós já sabemos como será, mas ele ainda não aconteceu. Algumas pessoas dizem que sabem exatamente como vai acontecer. Corre dessas pessoas, gente. Corre dessas doutrinas, porque a Bíblia não dá margem. Ela não nos ensina quando vai acontecer. Não nos diz. Essas pessoas estão indo além da Bíblia. E geralmente vem baseado de, o Senhor me revelou, o Senhor revelou em tal, que vai acontecer tal dia, tal hora. Há uma denominação que já marcou umas 3 vezes a volta de Jesus e ele não chegou ainda, né? Tome cuidado, a Bíblia não deixa claro. Corra de falsas doutrinas. O ponto que é, ao celebrarmos o Natal, nos lembramos de Deus se tornando homem, mas lembramos também que o terceiro ato ainda está por vir. No Natal é importante aprendermos com os feitos de Deus no passado. Primeiro, precisamos perceber que toda a história está nas suas mãos, toda ela. Ele orquestrou os eventos da história para realizar a primeira vinda de Cristo, também orquestrará os eventos da história para realizar a segunda vinda de Cristo. E tudo é uma questão de seu propósito e o tempo. Deus faz o que promete. Ele prometeu nos levar ao céu, prometeu julgar os ímpios, para nos justificar. O Natal não é o fim da história, é apenas o fim do começo da história da redenção. Segundo lugar, não devemos desanimar com a demora da segunda vinda, né? Muitos desanimam no meio do caminho. Há quem zombe, que fala assim, para que Jesus vai voltar. Já se passaram mais de 2000 anos. Como que ele vai voltar? Isso é balela, enganação de homens. As pessoas esperam pelo cumprimento da promessa. Por milhares de anos entre o Éden e Belém, esperaram. E não devemos perder o foco enquanto esperamos. Perder o foco pelo terceiro ato da história da redenção. A demora de Deus não diminui a sua promessa, nem a sua fidelidade. Terceiro, assim como havia pedaços de profecias que pareciam não se encaixar, que pareciam paradoxos, e até estarem em contradição sobre o nascimento, também nós devemos manter todas as promessas sobre a sua segunda vinda e esperar para ver como elas encaixam. Apocalipse não é um livro fácil de interpretação, meus irmãos. Não é simples. Tá? Então, se você tem confusão lá, se você está estudando e não entende, que bom. Ele não é tão simples assim mesmo de entender. Mas você não precisa se preocupar com isso. Você precisa confiar na promessa de Deus, que um dia Ele vai redimir todas as coisas. E lá nós vamos tirar as nossas conclusões entre as denominações diferentes que pensam diferente, quem estava mais próximo de como foi concluído o desfecho de Cristo. Nós não precisamos temer. Os líderes de Israel pensaram que eles também tinham tudo resolvido. Eles perderam o Messias e até o mataram. Jesus nos diz para vigiar, para esperar. Ele não nos disse, tenta descobrir quando eu vou chegar. Não, não é um joguinho, não. Quando ele vier, todas as coisas vão fazer sentido. Vão se encaixar. E nós nos maravilharemos com o quê? Com as suas promessas. E, finalmente, Deus tem sido fiel, irmãos, em relação às suas promessas, sobre a vinda, sobre a segunda vinda de Cristo. Uma vez que Deus se mostrou confiável em suas promessas redentoras, sabemos que Ele será fiel em todas as outras. Tá? Pode parecer que Deus esqueceu, às vezes, pelo que está acontecendo na sua vida, das promessas de eis que estarei convosco todos os dias da
vossa vida até a consumação do século. Às vezes você está passando por um turbilhão de coisas e fala, Deus me abandonou, cadê ele, né? Pode ser que você está sentindo que Deus não está trabalhando, cooperando para que todas as coisas, né, sejam em favor daqueles que amam a Deus. Ou te dando forças ou palavras em situações difíceis. Aprenda uma coisa desses 3 atos da redenção. Deus faz exatamente o que Ele promete fazer. Não se desespere, não entre em pânico. Seu tempo é tão perfeito quanto a sua palavra é verdadeira. E ela não falhará. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E que a glória seja dada somente a Ele.